Senador Eduardo Braga, se vota sim, vota com o relatório do senador Renan. Senhor presidente, senhor relator, senhor vice-presidente, eu queria agradecer a todos os senadores, queria agradecer ao senador Tasso, ao senador Otton, ao senador Renan, ao senador Omar, ao senador Randolph, ao senador Alessandro, à senadora Elisiane, ao senador Marcos Rogério, ao senador Eduardo Girão, ao senador Jorginho, a todos os senadores, mas muito em especial ao senador Tasso e ao senador Otton, que nos últimos dias tem sido grandes apagadores de incêndio, como disse o senador Renan. E hoje, senhor presidente, quis o destino que eu fosse o primeiro a votar, e quero votar fazendo justiça aos 605.884 brasileiros que perderam a vida para a Covid-19. Os quase 14 mil amazonenses que perderam a vida para o Covid-19. Alguns deles, centenas deles, inclusive, com morte por asfixia a seco, por falta de oxigênio. O meu voto é sim. Sim, pela justiça e pela esperança de vencermos os desafios da Covid-19 que ainda não foram vencidos. Nós estamos no caminho para vencer. O maior legado desta CPI foi enfrentar o negacionismo, mostrar ao Brasil que nós temos uma alternativa afirmativa através da vacinação, através de um protocolo baseado na ciência para salvar vidas. Meu voto é sim. Senador Eduardo Braga vota sim. Senador Renan Calheiros sim. Vota sim no sim. Senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, colegas senadores e senadores, primeiro cumprimentar os médicos brasileiros, médicas, enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, bioquímicos que ajudaram a salvar 20.922.000 brasileiros. Lamentar também, senador Renan, os 605 mil mortes que nós tivemos no Brasil. Profundamente lamentável. Meu voto é não. Senador Luiz Carlos Reis, não. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Com todo o respeito, eu voto pela rejeição do relatório do senador Renan Calheiros, em função do voto separado que eu apresentei, olhando com equilíbrio os dois lados dos requerimentos que foram apresentados aqui. Então, é inadmissível que após 6 meses de trabalho, praticamente, essa CPI tenha optado pelo caminho da omissão na apuração dos bilhões de verbas federais enviados a estados e municípios. Foram mais de 170 operações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União que não tiveram a atenção nossa, enquanto era um dever que a gente tinha que se aprofundar. Essa CPI tinha a obrigação de ser técnica e não pirotécnica. Faltou respeito, imparcialidade e sobrou censura e agressividade nesses 400 horas que nós tivemos aqui. Para encerrar, presidente, eu acredito que o presidente da República errou, sim, errou muito, e eu coloquei no meu relatório. Mas aqui quiseram impor uma via crucis ao presidente da República e colocaram toda uma nação num calvário. A blindagem aos poderosos, na questão dos respiradores que foram parar em loja de vinho, comprados em calote de maconha, que foram parar em casa de massagem, é algo absurdo e inaceitável. Então, essa CPI, infelizmente, virou um instrumento de perseguição política com fins eleitorais. Por isso, meu voto é não. Senador Girão vota sim, né? Não. Ele não disse que o presidente errou?
Senhor presidente, é hora de a gente fazer colocações sérias. Sim, mas aqui. é sério. O senhor acha que o presidente vota não? O senhor brincou o tempo todo nessa CPI. Senador, eu acho que a gente não deve fazer palanque em cima de 600 mil mortos. Não, eu não. Quem faz são vocês, que são negacionistas, que não reconhecem os erros e votam contra um relatório. Senador Tasso Gereissati. Presidente, em respeito às famílias dos 605.884 mortos durante a pandemia pela Covid-19 e em homenagem a todos aqueles profissionais de saúde que ajudaram, trabalharam diuturnamente na linha de frente do enfrentamento da pandemia, o meu voto é sim. Obrigado, senador. Senador Otto Alencar, meu colega e companheiro, amigo, Otto Alencar. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Quero fazer, por último, uma homenagem póstuma a 605.884 vítimas da Covid-19. Perdemos e tivemos baixas em todos os estados da Federação. Eu quero também me referir aos meus conterrâneos, compatriotas da Bahia. Perdi vários amigos, conheço famílias que foram destroçadas no meu estado. E dizer que esse período foi um período muito duro na minha vida, e todos nós. Até porque, ao contrário das pessoas que falam que da nossa parte houve qualquer ação de recuo, nunca houve. Nós fomos pressionados pela máquina do governo federal, pelas fake news, pelas vezes em que, descendo no aeroporto de Brasília, fomos acusados, admoestados, por pessoas que não tinham capacidade de ter o diálogo, de ter o debate firme, mas enfrentamos tudo isso com muita decisão e coragem pelo bem maior do nosso país. Nós mostramos que o governo errou em todos os momentos na condução do Ministério da Saúde, principal ministério do Brasil, que deveria ter atenção para com todo o povo brasileiro. Quando Vossa Excelência falou que faltou generosidade, fraternidade ao presidente da República, Vossa Excelência falou uma palavra correta. O presidente nunca se comoveu com as dores do povo brasileiro, com as dificuldades sociais do povo brasileiro nesse momento tão duro. Mas eu espero que esse relatório do senador Renan Calheiros seja levado a sério pela Procuradoria-Geral da República. Nós não vamos, de maneira nenhuma, em nenhum momento, deixar de cobrar que essas provas contidas com vídeos, com áudios, com imagens, com e-mails, com mensagens, não sejam reconhecidas como crime contra o povo brasileiro, como crime sanitário previsto no Código Penal, no artigo 267 e 268. Portanto, com muita convicção e deixando aqui a minha contribuição e dizer que tanto Vossa Excelência como o senador Renan Calheiros, relator, senador Randolfo Rodrigues, todos os senadores, eu quero me dirigir a todos que se colocam como independentes frente ao governo, como governistas, como as senadoras. A convivência foi muito rica para todos nós. E deixo aqui o meu voto sim, com a convicção que esse relatório deve ser um relatório para ser reconhecido no Brasil, como está sendo reconhecido no exterior. Sim. Senador Marco Rogério, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa CPI não apurou fatos, não buscou evidências, escondeu provas, dificultou o acesso dos investigadores parlamentares, protegeu acusados de corrupção no Consórcio Nordeste e nos governos estaduais e, ao final, vamos votar um relatório que é fruto de uma narrativa contra adversários políticos. Aqui, bandidos foram tratados como heróis e homens e mulheres que se dedicaram ao Brasil
foram tratados como bandidos. Não tenho como votar a favor desse relatório. Portanto, manifesto meu voto contra. Obrigado, senador Marco Rogério. Senador Luiz Carlos Reis. Aliás, desculpa, senador Jorginho. Desculpa. Senador Jorginho. Em respeito, senhor presidente, aos 600 mil mortos, que muitos deles tiveram os seus familiares usados aqui por interesses eleitorais, eu voto não. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em respeito e homenagem aos mais de 600 mil mortos por essa pandemia, em respeito e homenagem aos profissionais de saúde que deram tudo de si para que essa tragédia não fosse ainda maior, em respeito e homenagem aos governantes, prefeitos, governadores, que, diferentemente do presidente da República, a maioria deles cumpriu com o seu dever e com a sua obrigação, eu voto sim por esse relatório, que é, sem dúvida, robusto, consistente, marcado por um conjunto de provas que não poderão ser ignoradas de forma alguma, tanto pela Procuradoria-Geral da República, quanto pela Câmara dos Deputados, quanto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e também pelo Tribunal Penal de Haia, que eu espero seja acionado e condene por crime contra a humanidade o principal responsável por essa tragédia. Voto sim. Senador Humberto vota sim. Senador Randolph. Senhor presidente, na política que nós todos estamos, às vezes tem escolhas que são para a política. Mas, sobretudo, como agentes públicos, como agentes da história, tem escolhas que são pela vida. Tem escolhas que são para a história. O relatório do senador Renan, que nós vamos votar até agora, vamos votar daqui a pouco, vamos consagrar o resultado daqui a pouco, vai estarrecer os historiadores e as gerações do futuro. Eles perguntarão como foi possível a produção de tanto horror em larga escala. Eles cobrarão a nossa memória o que foi feito pela nossa geração. Eu estou consciente que caminhamos do lado certo da história, do lado para que o sacrifício dos hoje 605.884 brasileiros não tenha sido em vão. Em nome dessas famílias, em nome dos profissionais de saúde, em nome de médicos, enfermeiros, serventes dos hospitais, todos que se expuseram, em nome de todos que travaram esta batalha. O voto que nós estaremos consagrando neste momento é um voto para ser registrado nos anais da história do tempo que virá. Esse voto eu quero também dedicar e agradecer em especial aos amapaenses que gentilmente me designaram para ser seu representante aqui no Senado. Aos mais de 1.800 amapaenses que também perderam a vida, parentes, amigos nossos, também em fruto do negacionismo. O voto de cada um de nós é um voto, sobretudo, com as nossas consciências. Voto sim ao relatório do senador Renan Calheiros. Por último, eu quero aqui, antes de proclamar e dar meu voto, eu quero agradecer toda a equipe que dioturnamente, final de semana, comandada pelo Leandro, que trouxe uma equipe. Eu quero agradecer a todos, Leandro, que trabalharam com você. Não vou citar nomes porque eu posso ser injusto. Muito obrigado, obrigado mesmo por terem ajudado o Brasil nesse trabalho. Sei que não foi fácil. As pessoas desconhecidas, que a gente não sabe nem o nome, que nos ajudaram e nos ajudaram bastante. As nossas desculpas por não reconhecê-los pelo nome, mas reconhecê-los pelo trabalho que fizeram pelo Brasil.
Quero agradecer a Ana, a Isabelle, a Cíntia, o Farid e o meu gabinete. Quero agradecer a todos os servidores dos gabinetes, todos os senadores, independente de pensamento, que todos se dedicaram, acreditando nos pensamentos e acreditando naquilo que nos movia em fazer justiça. Eu quero agradecer ao grande apoio que tivemos da imprensa, de mais de 90% da imprensa que nos ajudou. As centenas de pessoas anônimas que mandavam via WhatsApp, via rede social, mensagem de apoio e principalmente de lembranças de pessoas que se perderam em tratamentos que não deram resultado. Eu, por fim, quero agradecer muito a Deus por ter me deixado chegar aqui com saúde, com firmeza, sem perder um minuto, a coragem para fazer esse enfrentamento. Muito obrigado, meu Deus. Eu voto sim